Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Mansur e eu sou especialista em produtos e aplicações da PensaBio. É um enorme prazer estar aqui hoje no Instagram e no Facebook da Sociedade Brasileira de Imunologia para falar um pouquinho, então, sobre as opções que existem hoje de automação de imunoensaios. Eu peço, então, para que se alguém tem alguma pergunta, para que faça via chat do Facebook, e eu responderei no final da apresentação. Bom, primeiramente, antes de começar o nosso tema, eu gostaria de apresentar a PensaBio para aqueles que ainda não nos conhecem. Nós somos um membro do grupo PensaLab e oferecemos soluções para as ciências da vida, tanto para diagnóstico quanto para pesquisa. E, além disso, a PensaBio também oferece uma infraestrutura completa e contamos, então, com suporte técnico, serviço em engenharia, cursos, soluções customizadas, desenvolvimento de aplicação e um time qualificado. Nosso portfólio vem constantemente expandindo e oferece soluções nas mais diversas áreas, como genômica, biologia molecular, imunologia e biologia celular, bem como nanobiotecnologia e bioquímica. Bom, então, para começar, o que exatamente é um imunoensaio, né? Consiste, então, de um método bioanalítico que utiliza, então, a especificidade de ligação de uma reação entre antígeno e anticorpo para quantificar a presença ou concentração de um analito em uma amostra biológica. Os imunoensaios estão presentes na nossa vida aí por várias décadas já e são utilizados nas mais diversas áreas, como no diagnóstico clínico, em análises biofarmacêuticas, em pesquisa básica até a clínica, descoberta de drogas, dentre outras numerosas aplicações. Bom, existem diversas metodologias, né, que compreendem aí os imunoensaios, e eu trouxe aqui, então, algumas como o Western blot. Nós temos, então, a citometria de fluxo, ELISA, imunohistoquímica, imunocitoquímica, dentre outros vários tipos de imunoensaios. E hoje, em particular, eu gostaria, então, de falar um pouco mais sobre o Western blot e o ELISA. Bom, dentre todos esses tipos de imunoensaios, que consistem, que tem como objetivo análises proteicas, essas tecnologias, essas metodologias, elas apresentam vários desafios, né? Desde a sua amostra, a obtenção da sua amostra, até a obtenção do dado, é um caminho sinuoso, não é uma linha reta como nós gostaríamos que fosse. E nessa linha tortuosa, nós nos deparamos com vários desafios, dentre os quais, né, mais importantes que eu considero, podemos citar, então, o tempo, né, que é muito longo, às vezes, para a gente obter uma resposta. Alguns ensaios têm como característica uma baixíssima reprodutibilidade, e, às vezes, algumas pessoas se deparam com uma limitação na quantidade de amostra, né? Então, muitas vezes, a gente acaba obtendo uma amostra para um experimento e tendo que repetir todo o experimento, desde a obtenção da amostra até o dado final novamente, né? Então, para algumas pessoas, esse é um problema sério. Bom, então, para começar, eu vou começar com o Western blot, né? O Western blot, eu acredito que seja uma das técnicas mais amplamente utilizadas para análise de proteínas,
E ela foi descrita já faz um tempo, né? Em 1979, e desde então ela sofreu muito poucas mudanças, né? E o Western Blot, para quem tem experiência, né, nessa metodologia, sabe que o fluxo de trabalho ele é longo, é extenso, inclui numerosas etapas, né? E dentre as quais a gente pode citar aí vários equipamentos, né, que são necessários. Inclui, então, o preparo do gel, carregar as amostras no gel, correr o gel, preparar o gel, montar, né, o sanduíche para transferência, a imunomarcação, as lavagens, o desenvolvimento, até, enfim, a detecção, né? E hoje em dia nós contamos, então, com uma nova geração de Western Blot, denominada, então, Simple Western, que o objetivo dessa nova geração é simplificar o Western, né? E para isso, então, a Protein Simple oferece 2 equipamentos, um deles é denominado Abby e o outro Jazz. Eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia que cada um utiliza e depois, né, mais ao longo da apresentação, eu menciono as diferenças entre esses 2 equipamentos. Bom, a tecnologia, então, do Simple Western, ela vem para automatizar todas as etapas do Western Blot, desde o carregamento da amostra e a separação, o bloqueio, a incubação com anticorpo, as etapas de lavagem, a detecção de sinal e até mesmo a análise, né? Parece mentira, mas não é. Como que essa tecnologia funciona, então, né, dentro aqui do aparelho? Nós temos aqui, então, como eu destaquei, os capilares e uma placa. O equipamento, então, vai carregar esses capilares com uma matriz de separação e uma matriz de destaque. As amostras, então, vão ser carregadas e separadas, né? As proteínas serão separadas através dessa matriz, pelo peso molecular. Então, em seguida, essas proteínas vão ser imobilizadas no interior da parede dos capilares, através de uma tecnologia própria da Protein Simple, que utiliza, então, a luz ultravioleta. Após essa etapa de imobilização, então, são carregados, então, são passados, né, pelos capilares, os anticorpos e realizadas as etapas de lavagem, né, os anticorpos primários e secundários. E, enfim, o sinal, então, pode ser quantificado e os dados podem ser, então, analisados em um software próprio, denominado Compass, da própria Protein Simple. Bom, então, o Simple Western, a tecnologia de Simple Western, permite, então, o Western Blot hands-free, gel-free e blot-free. Além disso, ele reduz consideravelmente o tempo que leva até a obtenção de resultados. Envolve, então, aproximadamente, dependendo, né, varia de pessoa para pessoa, aproximadamente 30 minutos de hands-on e resultados em apenas 3 horas. E o que é necessário, então, fazer? O sistema, então, necessita de um cartucho. O cartucho, existem 2 configurações, tanto para 12 amostras quanto para 24. Esses cartuchos, eles já vêm com os diluentes do anticorpo, com a streptavidina HRP, com o substrato HRP, tampão de lavagem, as matrizes de separação de destaque,
as únicas coisas que precisam ser adicionadas à placa é a sua amostra e o anticorpo primário. Até mesmo o secundário já vem carregado na placa. Então, são estes dois itens apenas. Após, então, o carregamento das amostras e do anticorpo primário, o cartucho é colocado dentro do equipamento e é só apertar o play. Bom, depois, então, que o equipamento realiza o experimento de Western blot, os resultados podem ser visualizados de várias maneiras, né? Pode ser, então, tanto uma imagem semelhante ao Western blot tradicional, né, um blot virtual, quanto um eletroferograma. E aqui, o que o software consegue realizar, então, é a quantificação da área desses picos. De uma forma similar que os softwares, né, que a gente utiliza hoje em dia para quantificar, para semi-quantificar os Western blots tradicionais fazem, o Simple Western realiza automaticamente. Esses dados, então, são considerados quantitativos. Bom, nessa plataforma também, uma possibilidade muito legal é a capacidade de multiplex, ou seja, de analisar diferentes proteínas em um mesmo capilar. Então, aqui, vocês podem observar nesse gráfico, no eixo Y, o sinal, né? E embaixo, no eixo X, o tamanho da proteína, em quilodaltons. Então, aqui foi feita uma imunomarcação para ERK1, ERK2, que têm tamanhos muito próximos, para PI3 quinase e para PLC-GAN. Outra possibilidade muito interessante agora disponível nos dois equipamentos que eu mencionei é a capacidade de replex, que no Western blot tradicional nós mencionamos, né, que é o stripping. Então, essa parte aqui eu já expliquei previamente, e o replex consistiria, então, em etapas adicionais que eu vou mencionar aqui. Então, após a marcação com o primeiro anticorpo, é possível, então, remover o anticorpo utilizado na primeira imunomarcação e realizar uma imunomarcação com um segundo anticorpo diferente. Então, obter a quantificação dessa outra proteína no mesmo capilar. A outra possibilidade que o Replex traz é a detecção de proteínas fosforiladas e totais dentro do mesmo capilar. Então, aqui eu trouxe um exemplo, onde células foram tratadas ou não com EGF. Houve, então, uma primeira imunomarcação com o anticorpo contra o receptor de EGF total, sem e com EGF. Esse anticorpo, essa marcação, então, foi estripada, né? E depois foi realizada uma segunda marcação com anticorpo contra o receptor de EGF, agora fosforilado. Aqui, então, vocês podem visualizar a maneira como o software mostra os dados, né? Então, ele mostra que você consegue nomear suas amostras, os anticorpos utilizados, o peso molecular e a área correspondente ao pico, né, de marcação. E aqui, então, um gráfico mostrando, então, aqui o dado bruto, né, de EGF fosforilado, e aqui o dado de EGF, do receptor de EGF fosforilado, normalizado em relação ao total do receptor não fosforilado.
Bom, finalmente, eu acredito que seja a última questão com relação ao Replex, é a possibilidade de muitas pessoas utilizam, fazem a normalização dos dados de Western blot pela proteína total, né? E o Replex, ele permite, então, realizar essa normalização no mesmo capilar. Então, aqui nessa figura, nós temos, então, diferentes concentrações de extratos divisados de Hila. Nessa primeira parte aqui, onde está Probe 1, foi realizada uma imunomarcação contra a proteína HSP60, utilizando, então, a detecção por quimioluminescência. É realizado, então, o stripping desses anticorpos e realizada, então, a marcação para a proteína total no mesmo capilar. E aqui ao lado, vocês podem observar, então, um gráfico, onde em laranja os dados não estão normalizados, então seriam essa quantificação bruta aqui desse sinal, que vocês podem ver que reflete essas diferentes concentrações de visado. E ao utilizarmos, então, os dados referentes à proteína total e normalizando o dado de HSP60 em relação à quantidade de proteína, nós percebemos, então, que é uma forma segura, né, reprodutível de obter essa normalização em azul. Bom, então, eu queria mencionar um pouquinho da diferença, né, do EB e do JAS. São dois equipamentos diferentes, eles utilizam a mesma tecnologia, porém a diferença entre eles é na questão de detecção de sinal. O EB seria uma versão mais simples, onde a detecção ocorre apenas por quimioluminescência. Já no aparelho JAS, você tem, então, a opção de detecção por quimioluminescência, bem como por fluorescência através de duas cores, o infravermelho próximo e o infravermelho. Então, isso amplia as possibilidades do equipamento JAS. E agora eu vou mostrar um pouquinho do que ter essas três opções aqui podem permitir, né? Bom, uma das vantagens do JAS, então, é que permite a detecção de diferentes alvos, mesmo com tamanhos semelhantes, né? Uma coisa, nessa hipótese aqui, você teria obrigatoriamente que utilizar dois capilares, né? No caso, dois capilares, se você não tivesse a opção do Replex. Mas aqui você aumenta essas opções sem a necessidade do Replex. Então, aqui nessa figura, vocês podem observar, então, novamente, amostras com diferentes concentrações. À esquerda, em rosa, temos a marcação para beta-actina, no infravermelho próximo. E na Probe 2, utilizando quimioluminescência, a marcação para ERK1. Então, vocês podem observar que mesmo com tamanhos similares, a gente consegue marcar os dois no mesmo capilar, sem a necessidade de Replex. Uma vantagem desse sistema, agora não discriminando entre EB e JAS, do sistema de Simple Western, é a capacidade de utilizar menos material por ser uma metodologia mais sensível. Enquanto Western blots tradicionais utilizariam entre 20 a 50 microlitros de amostra por pocinho, o Simple Western, ele requer apenas de 3 a 5 microlitros por pocinho, né? Então, só imaginem o que vocês poderiam fazer de diferente, né? Se só precisassem correr no Western blot 3 microlitros,
quantos experimentos deixariam de ser necessários, né, ser repetidos, para fazer uma série de Western blots para uma série de marcações diferentes. E aqui eu trago um caso real, né, do professor Dr. Rieger, da Universidade de Goethe, no Hospital de Frankfurt, na Alemanha. O Dr. Rieger, ele utiliza camundongos como modelo de estudo, e ele isola células da medula, isola células-tronco da medula óssea, e ele obtém, então, uma célula-tronco por 7.000 células da medula óssea, que seria, então, aproximadamente 1.000 células-tronco por camundongo. No Western tradicional, o Dr. Rieger iria necessitar de 50 microlitros de amostra ou 50.000 células, o que seria, impressionantemente, corresponderia a 50 camundongos. E se a gente coloca, então, o custo do camundongo, né, no custo do experimento inteiro, nós estimamos, então, que necessite entre 1.000 a 25.000 dólares por poço. E essa diferença aqui vai depender se é um camundongo wild type ou um camundongo geneticamente modificado, que aí os custos acabam sendo bem mais elevados. Quando a gente olha, então, para o Simple Western, que requer apenas 3 microlitros, isso refletiria em apenas 3.000 células e em aproximadamente 3 camundongos apenas. E aí o custo, né, é muito melhor com o Simple Western, que vai variar de 60 a 1.500 dólares. Né? Então, para o Dr. Rieger, o Simple Western teve um impacto muito grande, né, financeiramente. Bom, fora esse caso, então, nós temos várias publicações que vêm utilizando os equipamentos Simple Western da Protein Simple, e aqui eu trouxe um exemplo, né, de um artigo na Obesity Facts, estudando, então, o papel da aumentina, aqui eu coloquei, que é uma adipocina secretada, que é abundantemente expressa na fração vascular estromal de depósitos de gordura visceral. E o objetivo do trabalho, então, um dos objetivos desse trabalho foi avaliar o efeito da aumentina na expressão de biomarcadores de inflamação em adipócitos primários. Então, aqui vocês podem observar, adipócitos primários foram tratados com aumentina ou não, como controle, e aqui eles avaliaram o fator transcricional NF-κB, total e fosforilado, bem como o P38, total e fosforilado, e aqui as quantificações. Bom, então, quais seriam as vantagens do Simple Western? Bom, definitivamente, o tempo, né, para adquirir os resultados é uma vantagem, né? Como eu mencionei anteriormente, os experimentos finalizam aí em 3 horas. A quantificação, né, é um ensaio quantitativo, diferente do Western blot tradicional, que é considerado semi-quantitativo. O throughput e a flexibilidade, vocês podem, então, estar analisando até 96 amostras por run, incluindo alguns equipamentos que eu não mencionei aqui. Para os que eu mencionei, seria até 24 amostras. E a capacidade de multiplex por quimioluminescência e ou fluorescência. O volume de amostra necessário é baixo, então, como eu mencionei, pode-se começar, então, com 0,3 microgramas ou 3 microlitros por poço,
com uma sensibilidade em nível de picograma. E, finalmente, uma importante vantagem é a reprodutibilidade, né? Quem faz o Western blot sabe que, às vezes, a mesma pessoa faz um Western blot num dia, dá um resultado, chega no outro dia, repete a mesma coisa e dá diferente. No Simple Western, por ser um sistema automatizado, acaba, então, refletindo numa melhor reprodutibilidade. Bom, agora eu gostaria de passar, então, para o outro tipo de imunoensaio que eu mencionei, né? O ELISA. O ELISA, assim como o Western blot, menos pior, né, que o Western blot, mas também é uma técnica que envolve numerosas etapas aí, né? E quanto mais etapas um experimento tem, mais suscetibilidade a erros, né? Então, a Protein Simple também oferece uma nova geração de ELISA com equipamento ELA, e nesse equipamento, então, é necessário utilizar o sistema que foi denominado de Simpleplex, e esse sistema, então, de ELISA, não requer etapas de lavagem manuais, nem adição de nenhum reagente. É um ELISA automatizado. E como que funciona, então, esse ELISA automatizado? Ele vai utilizar uma tecnologia de microfluídica. Então, aqui eu trouxe a carinha de um cartucho, né? Que seria de Simpleplex. Esse cartucho em particular que eu trouxe, ele tem uma configuração. Depois eu vou mencionar um pouquinho sobre as diferentes configurações disponíveis. Mas esse em particular é 16 vezes 4. O que isso significa? O cartucho, ele pode ser utilizado para até 16 amostras e analisa 4 analitos ao mesmo tempo. Então, o cartucho consiste de uma série de microcanais e várias válvulas aqui no V, e aqui nas diferentes cores, vocês podem observar, são os diferentes anticorpos. Cada anticorpo aqui vai ter um canal, né, específico para aquele anticorpo, não por causa dessas válvulas, nós conseguimos, então, restringir o anticorpo para um canal só. E aqui, na parte interna desses canais, nós temos essas regiões em azul, que são os reatores, os nanoreatores. E dentro, na parte interna desses nanoreatores, que nós temos, então, os anticorpos recobrindo a parte interna. Então, as amostras, então, são colocadas aqui, e os reagentes são direcionados através desse circuito de microcanais, através de uma série de pistões pneumáticos. Então, é o ar que é puxado e empurrado através do cartucho, que ativa seletivamente várias válvulas e bombas dentro desses cartuchos, tudo de forma automatizada. Então, aqui mais em detalhe, como que funciona dentro do cartucho. As amostras, então, são carregadas nos cartuchos e vão, então, ser despejadas, então, através desses canais microfluídicos. Os anticorpos, então, que estão nesses nanoreatores, vão capturar o analito-alvo. Vão ser feitas, então, uma série de lavagens para remover os analitos que não se ligaram. Um anticorpo, então, de detecção aqui, irá migrar através dos canais microfluídicos, fazendo, então, um sanduíche, né? É um tipo de ELISA sanduíche. Novamente, então, serão realizadas lavagens para remover os anticorpos de detecção que não se ligaram.
Então, será feito o escaneamento das GNRs. Uma coisa bem interessante sobre esse sistema é que em cada canal nós temos 3 GNRs. E isso, então, implica que não é necessário, diferente de um ELISA tradicional, realizar duplicatas ou triplicatas. Essas 3 GNRs, elas funcionam como triplicatas. Então, o que é necessário fazer? É muito simples. Você pega o cartucho, escaneia, né? Nisso, o equipamento ele já identifica qual é a configuração do cartucho. As amostras são adicionadas, né, ao cartucho. O cartucho é colocado no equipamento e é dado play. É muito simples. E isso envolve, então, aproximadamente 10 a 15 minutos de hands-on apenas. E em torno de 90 minutos para os resultados serem adquiridos. 70, 90, depende do cartucho, da configuração. E aqui é um pouquinho da cara do resultado, como que vem, né? Aqui tem quantas GNRs foram analisadas, né? Se tudo correu bem, é para ter 3, com exceção de algumas configurações maiores, né? De muitos analitos que vão ter apenas 2 GNRs. Aqui, vocês podem observar a variação, né, nas concentrações entre as GNRs, e aqui você já não precisa fazer absolutamente nenhuma análise, ele já oferece a concentração do analito. Então, aqui, como eu mencionei, é uma configuração de 4 analitos. Né? Então, relembrando, eu acabo obtendo resultados em triplicata. Os CVs, né, os coeficientes de variação, são de 5% ou menos. E todos esses cálculos, as concentrações, são realizadas de maneira automática. E aqui eu trouxe um pouquinho de dados sobre a reprodutibilidade e a precisão, né, desses ensaios simpleplex. Então, aqui, nessa coluna, vocês podem observar, foram os dias diferentes. Aqui, um controle, numa concentração de 25 picogramas por ml, e coeficiente de variação de 7 a 3%. E aqui, trabalhando numa concentração um pouquinho maior, os coeficientes variaram de 2 a 8%. Então, uma precisão aí muito grande e um coeficiente de variação menor que 10%, que é excelente. E como que é, então, a consistência entre os lotes, né? Aqui, então, no eixo X, vocês podem observar as concentrações obtidas com lote B, e no eixo X, as concentrações obtidas com lote A diferente. E existe uma variação muito baixa, né? Então, aqui, os coeficientes de variação foram menores que 10%, mostrando, então, essa consistência entre lotes, muito importante. Um dado muito legal é essa reprodutibilidade entre locais, entre diferentes laboratórios e entre diferentes usuários. Aqui foram realizados testes entre 3 lugares diferentes, 11 usuários e 9 equipamentos diferentes. Foram realizados 4 ensaios para CCL2, IL6, TNF-alfa e VEGF-A, e 8 amostras de soro, plasma e 2 controles. Ou seja, isso resultou em 704 resultados diferentes, e o que nós observamos foi um coeficiente de variação de 7,5%. Excelente. Isso faz do sistema simpleplex um sistema extremamente reprodutível, podendo ser utilizado em qualquer lugar, né? Os resultados serão reproduzidos. E aqui, como eu havia falado, esses cartuchos, eles vêm em diferentes configurações.
Como eu mencionei, então, o primeiro número vai ser relativo ao número de amostras e o segundo número, o número de analitos. Nessa configuração, então, por exemplo, seria uma capacidade de 72 amostras para um analito apenas, 32 amostras e 4 analitos, e nós temos até de 72 amostras para 8 analitos, né? Não está aqui mostrado, mas existe essa configuração. Além, né, como se não bastasse tudo isso, além dessa opção de Open Cartridge, onde você pode, então, customizar o seu cartridge. Bom, o Simpleplex também vai te trazer uma maior sensibilidade. Aqui o LLOQ é Lower Limit of Quantification, e a curva em laranja seria referente a um ELISA tradicional, e a curva em azul, utilizando a tecnologia do Simpleplex. E vocês percebem, então, que com o Simpleplex vocês conseguem detectar concentrações mais baixas, enquanto o ELISA tradicional acaba pecando nesse lado aqui. Bom, e aqui eu trouxe outros exemplos com algumas moléculas, né, como interleucina 1 beta, interleucina 5, interleucina 10, interleucina 12. Vocês podem observar como o Simpleplex é mais sensível e mostra uma faixa de detecção mais ampla, quando comparado ao ELISA tradicional. Bom, aqui eu trouxe, então, um artigo recente, desse ano, intitulado Targeting of the NLRP3 Inflammasome for Early COVID-19, e aqui eles utilizaram o ELA para quantificar diferentes interleucinas pró-inflamatórias em amostras de pacientes com COVID, né, mostrando, então, aqui o uso do equipamento ELA, no caso, para COVID. E aqui eu trouxe apenas algumas empresas, alguns laboratórios que possuem ela, né? É uma ampla gama de laboratórios, de indústrias que utilizam ela. E a minha mensagem final, então, é que esses equipamentos, eles vão trazer muitos benefícios, seja, né, para você, usuário de Western blot ou de ELISA. Você vai ter, então, um preparo, um experimento mais simples, resultados de maneira mais rápida, um custo-benefício, uma quantificação mais precisa, uma acurácia, reprodutibilidade maiores, e a questão de você utilizar menos amostras, né? Menos volume de amostras. Bom, muito obrigada. Eu deixo aqui o meu contato, caso alguém tenha interesse nessas plataformas, em alguma informação que tenha ficado ainda no ar. Nós podemos marcar uma reunião para falar mais a respeito. Nós temos algumas plataformas onde a gente consegue fazer alguns cálculos para ver se a sua demanda ela vai valer a pena, né, ter esses equipamentos baseados na sua demanda, e eu fico aberta aí para conversar com quem tenha maior interesse. Agora eu vou ver aqui as perguntinhas que vieram. Podem mandar no chat se alguém tiver mais alguma pergunta. Iago Mariano perguntou: o tempo menor no Western, 3 horas, se dá por conta de menores tempos de incubação? Iago, é uma combinação, né? Por você estar trabalhando com volumes muito pequenos, você acaba necessitando, então, de tempos menores, né? Com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
Acho que era só essa pergunta. Se mais alguém tiver algum questionamento, pode mandar. Vou dar mais um minutinho aí, senão eu já encerro aqui. Bom, quem tiver alguma dúvida em respeito será que o custo-benefício se aplica, né, para mim, essa questão da gente fazer um pouquinho desse cálculo, né, quantos Western Blots você faz por mês, ou ELISAs, né, e a gente poder fazer esse cálculo específico para ver se vale a pena mesmo. Manda um e-mail para a gente marcar uma conversa. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é que nós temos tanto o ELA de ELISA, quanto um outro equipamento, né, uma versão anterior ao web, denominado WES, disponível na PensaBio. Se alguém tiver interesse em uma demonstração, quiser fazer algum teste, né, nós estamos disponíveis. Só manda um e-mail que a gente conversa direitinho. Então tá, gente, eu acho que não teve mais nenhuma pergunta aí. Eu agradeço a oportunidade dessa parceria com a SBI. Nós teremos mais 2 encontros, né? Um em agosto e outro em setembro. Em agosto, a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra tecnologia de citometria de massas. E no nosso terceiro encontro, em setembro, nós falaremos sobre a era de single cell, né? Quais são as aplicações que nós temos hoje em dia para estudos a nível de uma única célula, né? É muito interessante. Então, eu fico aguardando vocês nos nossos próximos encontros. Muito obrigada.